como você desenvolve binômios, né? X mais A elevado a n, por exemplo. Desenvolvendo binômio usando uma linha do triângulo de Pascal, que no caso são números binomiais, né? Todos eles. Os expoentes do primeiro termo do binômio desenvolve-se de n até zero. Os expoentes do x, ó, eles vão sempre em ordem decrescente. E o expoente do segundo termo do binômio, no nosso caso é o a, vai em ordem crescente. Temos aí as informações e você tem a forma resumida de você fazer esse desenrolar desse desenvolvimento desse binomial, né? Uma observação que você deve também ter é que os expoentes do binômio, o desenvolvimento do binômio, o número de seus termos sempre é o expoente mais 1. A termo geral, gente, do binômio, ó, todos esses termos dependem dela. É uma que nos acompanha bastante. Outra maneira de você representar o desenvolvimento do binômio é quando você tem a condição de diferença, ó, fica oscilando, ó, mais, menos, os termos são os mesmos, só vai haver uma mudança de sinalização. A termo geral na dependência de quando é menos, ó, o binômio, tá aqui ela, você querendo usar. E mais, gente, o nosso triângulo de Pascal, que de vez em quando podemos usar, ou precisamos. Vamos desenvolver o binômio a menos 2 elevado a 4, usando o teorema binomial. Vimos aí no nosso primeiro site, nesse nosso primeiro vídeo, temos então aí a valendo x, menos 2 valendo o a. Então, gente, a aplicação do binomial, ó, quem é x, quem é a, respectivamente, é uma questão simples, coloquei aqui só para uma espécie de um reforço. Usando essas operações dos binomiais, as potências, você chega a esse desenvolvimento. Determinar o sétimo termo e o coeficiente do desenvolvimento de x ao cubo menos 2y elevado a 10. Ele quer o sétimo termo. Vamos aqui então fazer sempre os dados e os pedidos do problema. É muito importante essa coluna, hein, gente? Nosso n é o expoente, é 10. Nosso p não temos ainda, que é o índice. O primeiro termo desse binômio é o x ao cubo. E o segundo termo é o menos 2y. O sétimo é o pedido. Então, para você chegar ao pedido, em geral, você vai ter que usar aquela velha fórmula zona, a fórmula do termo geral. E para isso, você vai tomar os termos desses dados aqui, ó, dessa coluna de dados, usar corretamente aqui, ó, operá-los, tendo possível, né? Não dá para operar o P que não conhecemos, mas está eles operados, ficam resumidos desse tipo. Então, quando você chegou ao termo geral resumido, você vai em busca do P. Nesse caso aqui, ó, que é um problema, tem muitos e muitos desse modelo, ó, você vai como matar o P, tomando o índice generalizado, que é o P mais 1, igualando ao índice que ele pede, no caso 7. Igualando P mais 1 igual a 7, ficamos com P6. Para você concluir o problema, toma esse P valendo 6, substitui, ó, na termo geral e acabou. Tem um bocado de continha aí, ó. O coeficiente é o outro pedido, é a parte numérica 13.440. O termo todo, isso, x a 12 e y 6. Bom, gente, para outro estilo de questão que aparece com alta frequência, é determinar o termo independente de x, ó. Muito mesmo, hein? Que é a variável do binômio, nesse desenvolvimento. Então, gente, novamente, você vai pegar todos os dados do binômio, né? Primeiro termo, o n, o p, assim por diante. Cuidado, hein? Variável zona, se você tem o primeiro ou o segundo termo numa condição fracionária, é bom você escrevê-la na forma de potência que você trabalha menos. Termo independente, trabalha sempre com a variável do binômio, no nosso caso x elevado a zero, né? Porque x a zero é 1, é onde dá o termo independente. Mais uma vez, você vai em busca aí da termo geral, usa todos eles, né, em cima dessa fórmula. Cuidado para não falhar em um, né? Aplica as potências, ó. Cuidado, tem vários e vários. Ao você resumir a termo geral, você vai em busca do P. Para você matar o P nesse caso, você toma o expoente, ó, que nós temos na termo geral, o expoente de x, né? E igualamos ao expoente de x na termo independente, que é o zero. Operando essa equaçãozinha, ó, 28 menos 7p igual a 0, p é 4. Para você concluir o problema, retorna P a termo geral, usando o P por 4. E aí então a gente ficamos com T índice 5, sendo independente, valendo 35. Ele agora
nós temos agora pela frente uma questão também altamente frequente, né? Serve de modelo para uma infinidade também. Determinar o termo médio de um desenvolvimento de binômio. Então, no nosso caso, mais uma vez, ó, coluna de pedidos e dados, hein? Cuidado nessa falha aqui. Termo médio é o pedido. Novamente, fórmula termo geral. Substituindo todos esses valores na termo geral, gente, ficamos com essa termo geral, reduz ao máximo que você puder as operações, né, com ela. Nesse caso, ficamos assim. Determinou a termo geral, vai em busca do P. Nesse caso, gente, como matamos o P? Olha aí, hein? Para matar o P, só há termo médio se esse expoente for par, ó, expoente do binômio. Você vai tomar quem? O 2P igual a N. Nesse caso, N é 8. Mata o P valendo 4. Volta ou retorna aqui a termo geral usando o P por 4. Uma montanha de conta que tem aí. E o T5 é o 90.720x4, Y4 é o pedido desse problema. Outro o estilo de questão que aparece com uma boa frequência, gente. Determinar o termo em uma variável do binômio, no caso aqui elevado a 10, desse desenvolvimento. Mais uma vez, o que é que você vai ter que fazer? Retirar todos os dados e pedidos, né? Ó, quem é o primeiro termo, quem é o segundo, olha aí, fiz questão de jogar mais uma vez na condição fracionária, expoente n, que é o 20, e o pedido do problema é o termo em x elevado a 10, mesmo sequência. Termo geral, pega esse pessoal todinho e joga aqui em cima, usando aí todos eles na termo geral e fazendo, digamos, a arrumadazinha, né? Ajeitando aí a termo geral e a reduzindo o máximo possível, ficamos assim. Quando você reduz a termo geral, chegou a hora do P. E nesse caso, gente, o termo em x a 10, ou os expoentes de x, é que determinam o valor do P. Nesse caso, 20 menos 2P igual a 10. Tipo aquele termo independente, é muito parecido. Bom, matou o P, substitui mais uma vez na termo geral. Olha lá, uma montanha de continhos que tem por à frente e acabou. O sexto termo é menos 15.504, x é 10. Uma questão agora sobre desenvolvimento de binômio, né? Desenvolvendo esse binômio, ó, 2x menos 3y elevado a 3n, nós obtemos 16 termos. Então, é uma observaçãozinha que cai lá naquela primeira página do nosso vídeo, digamos assim, ó. Quando você desenvolve um binômio, tem n mais um termo. Se ele está dizendo que o desenvolvimento tem 16 termos, gente, então necessariamente esse expoente 3n, ele vai valer quanto? Se são 16 termos de desenvolvimento, então esse nosso 3n tem que valer 15. Para o cálculo do n, ó, só você igualar 3n a 15 e acabou, né? O nosso n igual a 5. Uma questão simples, mas que aparece já com boa frequência, é a soma dos coeficientes dos termos de um desenvolvimento. Gente, se é pedido apenas a soma dos coeficientes, ó, dos termos de desenvolvimento, o que é que você vai fazer? Vamos para o A primeiro, ó. Você vai a binômio A, né? Onde a x e y você usa 1, ó. Para então concluir, você opera no caso, né, ó, x1, 2 vezes 1, y1 menos 3 vezes 1, opera essa diferençazinha e fica com menos 1 a 12. No caso, a soma desses coeficientes é 1. O segundo é o mesmo, ó. Novamente, soma de coeficientes. Vamos às variáveis, cada uma delas você usa valendo 1 e substitui, né? Quem é quem? Nesse caso ficou mais simples ainda, ó. 1 menos 1, 0. 0 elevado a 50, 0. Bom, gente, deixa aqui então essas questões para vocês. Aí a nossa primeira parte, é bom você tentar executá-las. Nossa segunda parte, fazendo um total de 13 questões. Infelizmente não temos tempo nenhum para comentar, mas aí está. E no mais, gente, bons estudos para os senhores e façam uma visitazinha ao nosso site. Valeu!